O que acontece quando alguém recebe tudo o que sempre pediu e mesmo assim se perde? Como é possível começar a vida agradando a Deus, sendo exemplo de fé, sabedoria e temor, e terminar cercado de excessos, silêncios espirituais e um coração dividido? A história de Salomão começa como um sonho que qualquer pessoa desejaria viver. Um jovem escolhido para reinar consciente de suas limitações, que não pede riquezas, nem poder, nem vitória sobre inimigos, mas algo raro: discernimento para governar com justiça. Esse pedido muda tudo. Deus se agrada, responde de forma abundante e transforma Salomão no homem mais sábio de sua geração. Reis o procuram, povos o admiram, sua fama atravessa fronteiras. Tudo parece caminhar exatamente como deveria. Mas é justamente aí que essa história começa a nos inquietar, porque ela revela uma verdade desconfortável. Nem todo afastamento de Deus começa com rebeldia explícita. Às vezes, começa com sucesso, com aplausos, com conquistas que anestesiam a vigilância do coração. Salomão não cai de uma vez, ele se distancia aos poucos. A sabedoria que antes o mantinha dependente de Deus passa a coexistir com excessos que ele acredita controlar. O homem que escreveu Provérbios sobre domínio próprio começa a viver sem limites. O rei que construiu o templo passa a tolerar altares que jamais deveriam existir. E essa transição quase imperceptível é o que torna sua história tão atual e tão perigosa. Porque Salomão não perde a sabedoria intelectual, ele perde o centro espiritual. Ele continua inteligente, articulado, admirado, mas já não está inteiro diante de Deus. Essa narrativa não é apenas sobre idolatria antiga ou práticas distantes da nossa realidade. Ela fala sobre corações divididos, sobre escolhas que parecem inofensivas, sobre concessões feitas em nome da estratégia do prazer ou da estabilidade. Fala sobre o risco de confundir bênção com permissão e sucesso com aprovação espiritual. Salomão nos obriga a encarar uma pergunta que muitos evitam. É possível conhecer profundamente a verdade e ainda assim se afastar dela? À medida que avançamos nessa história, você vai perceber que o maior perigo não está na falta de sabedoria, mas no excesso, sem vigilância. Não está na ignorância, mas na autoconfiança. Não está na ausência de Deus, mas na substituição lenta da presença por distrações aceitáveis. E tudo isso começa exatamente onde menos esperamos, no auge. Antes de avançarmos e entrarmos nos detalhes que revelam como essa queda aconteceu, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Se essa introdução já fez você refletir, se em algum momento você se viu na trajetória de Salomão, começando bem, recebendo muito, mas sentindo o coração se dispersar, deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam desse alerta espiritual. Escreva nos comentários se você já percebeu como o sucesso, o reconhecimento ou o conforto podem aos poucos afastar a gente da presença de Deus. Pode ser só uma palavra como atenção ou vigilância. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui nós não contamos histórias bíblicas apenas para admirar personagens, mas para confrontar caminhos, corrigir rumos e fortalecer a fé. O que vem a seguir mostra como a maior sabedoria da história começou a ser enfraquecida, não pela falta de conhecimento, mas por concessões que pareciam pequenas demais para preocupar Salomão. Assume o trono em um momento delicado. Ele é jovem, inexperiente e carrega sobre si o peso de suceder Davi, um rei admirado guerreiro e profundamente ligado à fé do povo. Diferente do que muitos esperariam, Salomão não começa sua história tentando provar força ou autoridade. Pelo contrário, ele reconhece sua limitação. Diante de Deus, ele admite que não sabe governar sozinho, que não tem maturidade suficiente para conduzir um povo numeroso e complexo.
Esse reconhecimento não é fraqueza, é lucidez espiritual. E é exatamente nesse ponto que sua história se torna tão impressionante. Quando Deus lhe oferece pedir o que quiser, Salomão não escolhe riqueza, longevidade ou vitória sobre inimigos. Ele pede um coração sábio e entendido para julgar o povo com justiça. Esse pedido revela um início alinhado, humilde e dependente. Deus se agrada profundamente dessa escolha porque ela demonstra prioridade correta: governar para servir, liderar para cuidar, exercer poder com temor. A resposta divina vem de forma abundante. Deus concede sabedoria sem precedentes e, junto com ela, tudo aquilo que Salomão não pediu. Riqueza, honra e estabilidade acompanham o dom principal. Aqui, a narrativa constrói um contraste poderoso com o que virá depois, porque o começo de Salomão é quase irrepreensível. Ele inicia no centro da vontade de Deus, com o coração sensível, atento e consciente de que tudo depende da presença divina. Esse início nos confronta diretamente porque mostra que grandes quedas não nascem de começos errados. Pelo contrário, muitas vezes nascem de inícios corretos, cheios de temor e boas intenções. O problema não está no pedido que Salomão faz, mas no que acontece depois que ele recebe. A sabedoria que o mantém dependente de Deus no começo será testada quando vier acompanhada de poder, influência e liberdade. E é exatamente essa transição quase imperceptível que começa a moldar o próximo estágio da sua história, onde a sabedoria deixa de ser apenas um dom e passa a ser também uma responsabilidade constante, que precisa ser vigiada dia após dia. A sabedoria concedida a Salomão não permanece escondida. Ela rapidamente se torna pública, admirada e reconhecida muito além das fronteiras de Israel. Seu reinado passa a ser marcado por decisões justas, discernimento incomum e uma capacidade impressionante de enxergar, além do óbvio. O episódio do julgamento entre as duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança se espalha como prova incontestável de que algo extraordinário repousava sobre aquele rei. Não era apenas inteligência humana, era um dom que produzia temor e respeito. Salomão fala com autoridade, resolve conflitos complexos, organiza o reino com eficiência e escreve provérbios que atravessam gerações. Sua mente fértil produz ensinamentos profundos sobre vida, justiça, relacionamentos e temor do Senhor. Reis e rainhas viajam longas distâncias para ouvi-lo não por curiosidade, mas porque reconhecem que há sabedoria genuína em suas palavras. Israel vive um período de estabilidade rara, prosperidade crescente e paz política, e Salomão se torna o símbolo máximo desse tempo dourado. Tudo funciona, tudo cresce, tudo parece confirmar que a bênção de Deus repousa plenamente sobre ele, e é exatamente aí que surge um perigo silencioso. Quando a sabedoria passa a ser celebrada constantemente, quando o reconhecimento se torna rotina e o aplauso se acumula, o coração começa a correr o risco de se apoiar mais no dom do que no doador. Salomão continua sábio, continua justo, continua produtivo, mas algo começa a mudar de forma quase invisível. A dependência absoluta de Deus vai dando espaço a uma autoconfiança sutil. A sabedoria que antes o levava a orar, agora começa a sustentá-lo por si só. Ele ainda fala de Deus, ainda ensina sobre temor, ainda governa com discernimento, mas o coração passa a experimentar a sensação perigosa de que está no controle. Essa fase é uma das mais enganosas da vida espiritual, porque nada parece errado na superfície. O reino prospera. O povo admira, os resultados são positivos, e justamente por isso, poucos percebem que a vigilância interior começa a enfraquecer. Essa sabedoria, que era um presente vivo da presença de Deus, começa lentamente a coexistir com excessos que ainda não parecem ameaçadores, mas que em silêncio estão preparando o terreno para um desvio mais profundo.
Com a sabedoria reconhecida, vem algo que a Bíblia descreve, de forma quase impressionante, riqueza em escala nunca vista, glória pública e um nível de prosperidade que transforma o reinado de Salomão em referência mundial. O ouro se acumula, os palácios se multiplicam, as alianças políticas se expandem e o reino vive um período de conforto absoluto. Nada parece faltar, tudo está ao alcance do rei. O sucesso deixa de ser exceção e passa a ser rotina. E esse é um detalhe perigoso, porque quando a abundância se torna normal, o coração começa a perder a sensibilidade para limites. Salomão não recebe apenas recursos. Ele passa a viver cercado por luxo, poder e possibilidades infinitas. Cada desejo pode ser atendido, cada projeto pode ser executado, cada prazer pode ser experimentado. A prosperidade, que no início era sinal da bênção de Deus, começa a se tornar um ambiente onde a vigilância espiritual é testada constantemente. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas revela como ela expõe o que está no coração. Em Salomão, a abundância começa a ocupar espaço demais. O rei que pediu sabedoria para servir passa a desfrutar de uma vida onde o conforto fala mais alto do que a simplicidade do início. A glória que deveria apontar para Deus começa lentamente a se concentrar no próprio reinado. Tudo ainda parece legítimo, estratégico, justificável. Afinal, o reino está forte, o povo está seguro, as nações respeitam Israel. Mas o excesso cria um ambiente onde o coração se acostuma a não negar nada a si mesmo. E é nesse ponto que a história começa a mudar de tom, porque o problema de Salomão não surge da falta, mas do acúmulo, não da escassez, mas da fartura, não da oposição, mas do conforto. A prosperidade deixa de ser apenas um meio e passa a se tornar um fim silencioso, preparando o cenário para decisões que já não nascem da dependência de Deus, mas da conveniência do prazer e da autossuficiência. No auge do seu reinado, Salomão realiza aquilo que parecia ser o maior sinal de fidelidade espiritual, a construção do templo do Senhor. Esse momento representa o ponto mais alto da sua caminhada com Deus. O rei que começou pedindo sabedoria, agora ergue uma casa dedicada exclusivamente à presença divina. O templo não é apenas uma obra arquitetônica grandiosa. Ele simboliza aliança, reverência e centralidade espiritual. Quando Salomão ora na dedicação do templo, suas palavras revelam consciência, temor e humildade. Ele reconhece que Deus não pode ser contido por paredes, que a presença divina vai além da obra humana e ainda assim suplica para que o Senhor ouça o clamor do povo naquele lugar. A glória de Deus enche o templo de forma visível, confirmando que aquele projeto estava alinhado com a vontade divina. Nesse momento, nada parece fora do lugar. Salomão fala como alguém que entende profundamente quem Deus é e quem ele mesmo é diante dele. O rei está cercado de glória, mas ainda se coloca como servo. No entanto, esse auge espiritual carrega um risco silencioso, a sensação de missão cumprida. Quando grandes feitos espirituais são alcançados, existe a tentação de relaxar a vigilância interior, como se certas conquistas garantissem estabilidade permanente. O templo estava pronto, a presença se manifestou, as promessas pareciam consolidadas. E é justamente aí que a história começa a revelar uma mudança sutil, porém decisiva. A fidelidade exterior continua. Os rituais seguem as aparências, permanecem corretas, mas o coração já não é guardado com o mesmo cuidado do início. A construção do templo, que deveria reforçar a dependência constante de Deus, começa a coexistir com escolhas pessoais que vão na direção oposta. Salomão honra a Deus com obras grandiosas, mas passa a negociar a obediência nos detalhes. E essa desconexão entre devoção pública e vigilância privada
prepara o terreno para o momento em que a sabedoria deixa de proteger o coração, abrindo espaço para concessões que parecem pequenas, mas carregam consequências profundas. A partir desse ponto, a queda de Salomão não acontece de forma brusca, visível ou escandalosa. Ela começa devagar, quase imperceptível, como uma mudança de direção, que só é percebida quando a distância já é grande demais. A sabedoria que antes vigiava o coração, agora passa a justificar escolhas. Salomão continua inteligente, estratégico, racional, mas já não pergunta a Deus com a mesma frequência. Ele começa a confiar mais na própria capacidade de administrar riscos do que na obediência simples. Pequenas concessões surgem não como rebeldia aberta, mas como decisões aparentemente práticas. Alianças políticas por meio de casamentos, acordos que garantem paz, relacionamentos que parecem fortalecer o reino. Tudo parece lógico, tudo parece controlável. O problema é que a sabedoria deixa de ser um instrumento de submissão e passa a ser usada como ferramenta de autossuficiência. O coração que deveria ser guardado começa a ser negociado. Salomão sabe o que a lei diz. Conhece os limites estabelecidos por Deus, mas acredita que pode lidar com isso depois que consegue equilibrar fé e conveniência. Esse é um dos enganos mais perigosos da vida espiritual. Achar que maturidade espiritual elimina a necessidade de vigilância. Salomão não abandona Deus de uma vez. Ele apenas permite que outras coisas ocupem espaços que antes pertenciam exclusivamente à presença divina. A sabedoria permanece, mas o temor começa a enfraquecer. E quando o temor se enfraquece, o coração se torna vulnerável. O rei que escreveu sobre a importância de guardar o coração começa ele mesmo a expô-lo sem perceber. Essa fase da história é especialmente confrontadora, porque mostra que não é a ignorância que afasta alguém de Deus, mas a confiança excessiva em si mesmo. O desvio não nasce do desconhecimento, mas da familiaridade sem reverência. E é exatamente essa mudança silenciosa que abre caminho para o próximo estágio da queda, onde aquilo que parecia apenas uma concessão estratégica se transforma em um laço emocional profundo, capaz de reconfigurar completamente a fé de um rei sábio. Com o coração já menos vigiado, aquilo que antes parecia apenas estratégia política começa a ganhar outra forma. Os relacionamentos de Salomão deixam de ser apenas alianças e passam a se tornar vínculos emocionais profundos. O texto bíblico é direto ao afirmar que ele amou muitas mulheres estrangeiras. E esse amor não é apresentado como detalhe romântico, mas como ponto decisivo da sua queda. Salomão não ignora a lei por desconhecimento. Ele a conhece profundamente. Ele sabe que esses relacionamentos carregam valores, crenças e práticas espirituais incompatíveis com a fé que recebeu. Ainda assim, permite que o afeto fale mais alto que a obediência. O coração que antes era totalmente entregue a Deus passa a ser dividido. E um coração dividido nunca permanece neutro por muito tempo. Pouco a pouco, Salomão começa a ceder espaço primeiro por tolerância, depois por conveniência, até que a fé deixa de ser central e passa a ser apenas uma entre muitas influências. O amor que deveria fortalecer se transforma em armadilha silenciosa, não porque amar seja errado, mas porque amar sem limites espirituais desloca prioridades. As mulheres que Salomão ama começam a inclinar seu coração não por força, mas por convivência constante. O rei sábio passa a relativizar aquilo que antes era inegociável. Ele não troca Deus imediatamente por outros deuses, mas permite que outros deuses existam ao lado dele. Essa é uma das formas mais sutis de afastamento espiritual. Não negar Deus, mas aceitá-lo como apenas parte da vida, e não mais como centro absoluto. O problema não está apenas no número de relacionamentos, mas no efeito que eles produzem no interior do rei. Salomão continua governando, continua escrevendo, continua sendo respeitado,
mas já não é inteiro diante de Deus. O coração, que começou humilde e dependente, agora está fragmentado, e essa fragmentação prepara o caminho para o momento mais crítico da sua história, quando aquilo que era tolerado em silêncio se torna prática visível pública e espiritualmente destrutiva. O ponto mais grave da história de Salomão não acontece quando ele sente atração, nem quando se envolve emocionalmente, mas quando aquilo que era tolerado no coração passa a ser legitimado em ações públicas. O rei mais sábio de Israel começa a construir altares para outros deuses. Não se trata mais de convivência silenciosa com crenças diferentes, mas de uma ruptura explícita com a centralidade do Senhor. Salomão não abandona o trono, não perde a inteligência, não deixa de governar. Ele perde algo muito mais profundo, a exclusividade espiritual. O texto bíblico é claro ao afirmar que o coração de Salomão já não era totalmente do Senhor. Essa frase é devastadora, porque não fala de ignorância, mas de escolha. O mesmo homem que construiu o templo agora constrói lugares de culto para ídolos. O mesmo rei que orou pedindo discernimento, agora permite práticas que ele próprio sabia serem abomináveis. A fé se fragmenta e a presença de Deus deixa de ser o eixo do reino. Essa é a essência da idolatria. Não é apenas adorar outros deuses, mas deslocar Deus do centro. Salomão ainda fala de Deus, ainda mantém estruturas religiosas, ainda carrega o título de rei ungido, mas seu coração já não responde da mesma forma. A idolatria não surge como um ato isolado, mas como o resultado final de uma sequência de concessões não confrontadas. O mais assustador é que tudo isso acontece enquanto o reino ainda prospera externamente. Nada desmorona de imediato. E essa demora nas consequências cria a ilusão de que tudo está sob controle. Mas a Bíblia deixa claro que naquele momento o Senhor se ira contra Salomão não por desconhecimento, mas porque ele havia sido advertido, instruído e chamado a permanecer fiel. A presença de ídolos no reino não é apenas um erro pessoal, ela compromete gerações inteiras. E é exatamente aqui que a história começa a se mover para as consequências inevitáveis, mostrando que nenhuma sabedoria, por maior que seja, protege alguém das consequências de um coração dividido. Mesmo depois de tudo isso, Deus não se cala imediatamente, antes que as consequências se manifestem plenamente. O Senhor fala com Salomão. A Bíblia deixa claro que Deus aparece ao rei e o adverte, lembrando-o da aliança das promessas e dos limites que haviam sido estabelecidos desde o início. Esse detalhe é crucial, porque mostra que a queda de Salomão não acontece por falta de aviso, mas por resistência interior. Deus chama, confronta e aponta o caminho de volta, mas o coração do rei já não responde como antes. Não há um arrependimento profundo registrado, não há um retorno decidido, não há lágrimas como as de Davi. O silêncio espiritual começa a se instalar, não porque Deus deixou de falar, mas porque Salomão deixou de ouvir. Ele segue governando, segue construindo, segue vivendo cercado de luxo e influência, mas a comunhão já não é a mesma. A sabedoria permanece como capacidade intelectual, mas o temor do Senhor, que é o princípio da verdadeira sabedoria, já não conduz suas decisões. Esse é um dos momentos mais tristes da narrativa, porque revela que nem toda advertência gera transformação. Às vezes, o coração se acomoda tanto nos excessos que prefere manter o conforto do desvio a enfrentar a dor do arrependimento. Salomão não perde o trono naquele instante, não é exposto publicamente, não sofre um colapso imediato. E justamente por isso o perigo se torna ainda maior. A ausência de consequências rápidas cria a falsa sensação de que ainda há tempo, de que o afastamento não é tão sério assim. Mas o afastamento já está consolidado. O rei que começou dependente agora vive sustentado por estruturas, não pela presença. E essa escolha silenciosa prepara o cenário para aquilo que nenhum rei deseja:
deixar como herança um legado quebrado, dividido e marcado por consequências que alcançarão não apenas sua vida, mas o futuro de todo o reino. As consequências das escolhas de Salomão não recaem apenas sobre ele, elas atravessam o tempo e atingem aquilo que ele deveria proteger: o futuro. Deus declara que o reino seria dividido não durante a vida de Salomão, mas nos dias do seu filho. Esse detalhe carrega um peso enorme. Salomão continua reinando, continua sendo lembrado como sábio, mas passa a viver sabendo que suas decisões comprometeram aquilo que viria depois. O reino que foi unificado com esforço por Davi, agora carrega em silêncio uma rachadura inevitável. A unidade política, espiritual e social começa a se desfazer antes mesmo de se manifestar publicamente. Quando Salomão morre, seu legado não é apenas o templo, os provérbios e a prosperidade, mas também um reino fragilizado, prestes a se dividir. E assim acontece. Sob o governo de Roboão, o reino se parte, confirmando que escolhas pessoais de um líder espiritual nunca são apenas pessoais. Elas moldam ambientes, influenciam gerações e deixam marcas profundas. A história de Salomão mostra que é possível deixar um legado ambíguo, ao mesmo tempo brilhante e quebrado. Ele deixa sabedoria escrita, mas também deixa um alerta vivo. O homem que teve tudo termina seus dias com um reino instável e uma herança fragmentada. Isso nos confronta diretamente, porque revela que sucesso visível não é sinônimo de fidelidade duradoura. Salomão nos ensina ainda que, de forma dolorosa, que o que construímos exteriormente pode desmoronar interiormente se o coração não permanecer inteiro diante de Deus. O legado não é apenas o que realizamos, mas aquilo que nossas escolhas permitem ou impedem que outros vivam depois de nós. Quando observamos o final da trajetória de Salomão, percebemos que sua maior lição não está na queda em si, mas no contraste entre tudo o que ele recebeu e aquilo que escolheu não guardar. O rei mais sábio da história termina a vida escrevendo sobre vazio, frustração e falta de sentido. Em Eclesiastes, suas palavras soam como o desabafo de alguém que teve acesso a tudo o que o mundo pode oferecer e ainda assim descobriu que nada disso preenche o lugar que pertence a Deus. Salomão experimentou prazer, conhecimento, poder, riqueza e reconhecimento em níveis que poucos humanos conheceram, e concluiu que tudo é vaidade quando Deus deixa de ser o centro. Essa constatação final não apaga seus erros, mas revela consciência tardia. Ele entende que a sabedoria verdadeira não está apenas em saber, mas em obedecer, não em acumular, mas em permanecer, não em experimentar tudo, mas em guardar o coração. A história de Salomão se transforma então em um alerta eterno. Dons extraordinários não substituem uma vida de vigilância espiritual. Começar bem não garante terminar bem. Conhecer profundamente a verdade não impede alguém de se afastar dela. Se o coração não for guardado com zelo, Salomão nos mostra que excessos, mesmo quando parecem inofensivos, corroem a alma aos poucos, e que o maior perigo da fé não é a oposição externa, mas a distração interna. Sua vida nos convida a rever prioridades, a reavaliar concessões e a entender que a maior sabedoria não está em ter tudo, mas em não perder o essencial. No fim, Salomão deixa ao mundo não apenas provérbios, mas um testemunho silencioso e profundo. Temer a Deus e guardar seus mandamentos é o que dá sentido à vida, porque tudo o que foge disso, por mais brilhante que pareça, acaba em vazio. Se essa história te confrontou, é porque ela não fala apenas de Salomão, ela fala de nós.
Fala de começos cheios de fé, de dons recebidos de portas que se abriram e do risco silencioso de perder o essencial enquanto tudo parece dar certo. Se você sentiu esse alerta no coração, inscreva-se no canal agora para continuar caminhando por histórias bíblicas que não apenas inspiram, mas corrigem rotas e despertam consciência espiritual. Escreva nos comentários: eu quero guardar meu coração. Se você entende que nenhuma sabedoria, sucesso ou conquista substitui uma vida alinhada com Deus. Deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam desse chamado antes que seja tarde. E não saia agora. O próximo vídeo já está na tela e continua exatamente nesse mesmo caminho, revelando outra história bíblica que pode mudar a forma como você vive sua fé a partir de hoje.